Capítulos 1 e 2 de Deuteronômio. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, o último dos livros de Moisés. E é uma repetição de muitas coisas que nós já lemos nos relatos de Números e Êxodo e outros relatos. Mas tem uma preciosidade tremenda para nós, porque é dito na primeira pessoa, Moisés fala de uma forma apaixonada. É um livro de alto nível literário, apaixonante, maravilhoso. Vou até ler um trecho aqui. Deus cuidou de Israel como um pai cuida de um filho amado. Não há tanta ênfase em Deus como pai no Velho Testamento, mas é um tema presente para quem tem olhos para ver. Aqui nesses primeiros capítulos de Deuteronômio, que no caso nós estamos vendo 1 e 2, você nota uma coisa que nos outros relatos parece um Deus um pouco mais furioso, nervoso e tal. E aqui mostra que Moisés mostrando que Deus tratou Israel como pai, como um pai cuida do seu filho. E ele fala muitas vezes aqui, o Senhor, o Deus de vocês, ou o Senhor, Deus dos pais de vocês. Ele repete isso 5, 6 vezes em cada capítulo. O Deus de vocês, o Deus de vocês, o Deus de vocês, cuidou de vocês como pai. Ele carregou vocês do Egito, ele não deixa faltar nada, ele protege vocês, ele disciplina vocês. Então, o livro de Deuteronômio, se nós não tivéssemos na Bíblia, nós faltaríamos essa imagem de Deus como pai, um Deus de amor, um Deus que ama e que Deus quer que nós amemos a Ele. Então esse lado afetuoso, esse lado de amor de Deus é algo que é muito ressaltado no livro de Deuteronômio, muito precioso. Então forma uma coisa muito importante ouvir a repetição dessas coisas, mas nesse contexto apaixonante de Moisés falando do amor de Deus por nós como Pai e de nós para com Ele. E aqui, interessante que tem várias coisas que você vai notar que dá um pouco de diferença dos outros relatos. Tem algumas diferenças, mas isso não muda o sentido geral. Mas, por exemplo, ele fala que Edom e Moabe deixaram eles passar. E nos outros falaram que eles não deixaram passar. Mas tudo bem, isso aí não vai mudar nada gravemente na história. Agora, aqui Moisés mostra, parece que Deus não vai destruir só os gigantes para Israel. Ele diz que Deus tirou os gigantes para Edom e Deus tirou os gigantes dos Amonitas e dos Moabitas. Então, por que Moisés está fazendo caso de falar isso? Ele está querendo dizer, está querendo aumentar a fé dos israelitas de que Deus não tirou os gigantes só para Israel, ele tirou dos outros povos. Então lembra que os gigantes são descendentes de Nefilim, naquela época que os anjos coabitaram com as mulheres e houve o dilúvio e tudo. Então os gigantes Deus quer exterminar, e não só diante de Israel, diante de Edom, Moabe, Amon, ele queria realmente destruir os gigantes. E ele é muito específico sobre a terra prometida para Israel. Ele fala assim, Deus não quer que você pegue a terra de Edom e nem terra de Moabe, não é para você mexer com essa terra é deles. Deus tem bem claro quais são as terras que ele prometeu dar para os filhos de Abraão. A questão da terra de Sion e Og, essa vitória de Israel sobre esses primeiros reis aí, esses dois reis aí, que ficavam do outro lado do Jordão, que Manassés e a meia tribo de Manassés e Ruben e Gade herdaram, essa vitória sobre esses dois reis é comentada nos Salmos, é comentada em muitos lugares, porque foram as primeiras vitórias do povo de Israel sobre inimigos. Então, assim, é ressaltado como Deus pegou essa nação de escravos e eles venceram esses dois reis poderosos e tomaram a sua terra. Tem duas coisas aqui muito importantes para ressaltar. Primeiro, quando Deus coloca uma terra, ele fala assim, tenho posto essa terra diante de vós. Deuteronômio 1, versículo 8 e 21. Tenho posto essa terra diante de vós. Quando Deus coloca algo diante de vós, é para tomar posse, entendeu? Então, quando Deus fala, coloquei essa terra diante de vós, ele fala isso 2 vezes no capítulo 1, quando Deus fala uma coisa para você, tenho colocado isso diante de vós, diante de você, é para tomar posse, é para entrar, é isso mesmo. E outra coisa interessante que ele cita no capítulo 1, versículo 6 e capítulo 2, versículo 3, ele fala, basta de rodeardes esse monte.
2 vezes Deus fala isso com espaço entre as 2 vezes de 39 anos. O primeiro monte era Sinai, basta de rodear o Sinai, que foi 39 anos antes. Chega de rodear esse monte, vamos começar a caminhar. E agora, quando ele fala basta de rodear, era o Monte Seir. Então, eram 2 montes, um lá bem no início e agora no outro, e Deus fala assim, chega de dar a volta. Então, às vezes, em nossas vidas também, Deus fala conosco, basta de você repetir essa mesma lição, você já aprendeu, agora vamos para algo novo, algo diferente. Tem hora que Deus deixa a gente rodeando um monte muito tempo, porque a gente não passa a prova, não consegue vencer. E aí Deus fala assim, tem que voltar de novo, tem que dar outra volta, tem que repetir. Tem gente que fala assim, o patrão foi muito ruim, eu fui demitido e tal, mas é porque ele não foi uma pessoa correta. E aí ele pega outro emprego e o outro patrão manda embora de novo. Isso chama rodear um monte. Você não passa a prova, Deus repete a prova para você. Agora, quando você passa a prova, aí Deus te leva para o caminho novo, tem outras provas, mas não a mesma prova. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar novamente sobre por que Deus não deixou Moisés entrar na Terra Prometida, porque esse assunto, nós já comentamos sobre isso em outros vídeos, mas aqui em Deuteronômio está repetindo, e aqui tem um aspecto diferente, que o próprio Moisés está falando, então a gente vai entender um pouco melhor por que Deus não deixou Moisés entrar na Terra Prometida.